E olha, a Associação das Concessionárias Privadas de Saneamento afirma que desde a entrada em vigência do novo marco do saneamento básico, houve 60 leilões. Esses leilões destravaram 181 bilhões de reais em novos investimentos. Porém, os pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro apresentados pelas operadoras de água e esgoto servem como um alerta sobre a execução desses contratos. Para nos explicar como esses pedidos de reequilíbrio econômico desafiam as concessões, também as PPPs, envolvendo o setor de saneamento básico, a gente conversa agora com o Vladimir Antônio Ribeiro, sócio da Manesco Advogados. Seja muito bem-vindo, Vladimir. Um prazer ter você aqui. Bem-vindo, prazer estar aqui no CNN Money, né? Falando sobre esse tema tão importante que é saneamento básico, né? E essa surpresa, né? As pessoas assinam o contrato, acreditam que resolveu o problema quando assinam o contrato, mas os contratos surpreendem, porque o valor que se imaginava se ia gastar para fazer aquele investimento passa a ser muito maior, porque parece que tem uma realidade escondida por baixo dos contratos. Né? Se falava que tem uma cobertura de 30%, aí você percebe que a cobertura é de 10%. E a meta é chegar em 90%. Então, para chegar em 90%, a partir de 40% é um valor. A partir de 10% ou de nada, tem uns casos que não é nada. As metas, você disse sobre essa meta de universalização dos serviços, exato, é isso? Exato. Então, o que estava previsto em contrato, de acordo com esse levantamento feito por vocês, é uma realidade aquém daquela prevista nos contratos de concessão, seria isso? Exato. Os estudos de engenharia, eles demandam um tempo. E as concessões foram modeladas num prazo recorde. É importante para o país ter investimento em saneamento. Nós precisamos fazer saneamento, há um déficit grande no país, né? Nós temos aí uma população muito grande sem acesso ao esgotamento sanitário, problema de saúde pública, problema das crianças. E nós temos toda uma realidade que precisa ser enfrentada com investimento, o investimento privado é bem-vindo, só que a pressa de modelar, a urgência de modelar, faz com que os contratos sejam assinados e eles mostrem números que não são verdadeiros na hora que a concessionária vai para campo. Falou, mas cadê a tubulação que está aqui? Cadê a estação de tratamento que devia estar aqui, que está sucateada? E essa realidade elevou a conta para um valor muito grande. E a preocupação que se tem é saber o seguinte, quem é que vai pagar essa conta? Vai parar na tarifa. Será que os usuários vão ter condições de pagar esse aumento tarifário? Será que as concessionárias vão conseguir fazer os investimentos, mesmo sabendo que tem uma incerteza sobre o retorno do investimento que eles estão fazendo? Esse é o dilema que a gente está enfrentando hoje. E existe, eu queria entender exatamente nos ditames do marco do saneamento, né, que foi aprovado durante a última gestão, se existe algum tipo de previsão quando se regulamenta, quando se apresenta um ambiente regulatório mais sólido para o setor de saneamento básico aqui no país, Vladimir, se há essa previsão legal de, a partir de alguns ditames que estejam previstos no contrato, como, por exemplo, essa perspectiva de encontrar X% dos serviços universalizados ou a contratação, a existência de determinada infraestrutura, quando não há a possibilidade de uma concessionária, por exemplo, desistir dessa concessão sem qualquer tipo de punição, ser ressarcida? É muito difícil ela desistir, porque assume o serviço, ele é contínuo. A possibilidade de ela fazer um acordo com o poder concedente é algo muito ruim para ela e para nós, porque nós precisamos desses investimentos, não podemos parar com o serviço. Na realidade, os contratos de concessão são contratos de 30 a 35 anos e é natural que haja mudança nesses 30 a 35 anos. Né? Os pedidos de reequilíbrio são comuns. Né? Os contratos de concessão são feitos para ser reequilibrados. Só que o problema que nós estamos vendo hoje é pedido de reequilíbrio muito relevante logo no início dos contratos, que é uma coisa que não é tão usual. Claro, o setor de saneamento não estava habituado com concessões privadas, passou a ter novas concessões privadas agora. Então, essa falta de maturidade, digamos, institucional, né, em ter as concessões para poder viabilizar esses investimentos, levou a esse problema de que temos pedidos muito elevados logo no início, logo no comecinho do contrato. A gente já começa o contrato com um problema na lua de mel, né? Quer dizer, o problema não começou nem na lua de mel, a gente já está com um problema que precisa ser administrado por uma relação de longo prazo. Mas então a gente está tratando aqui de um problema regulatório. Houve algum tipo de má formação do projeto do Marco Legal de Saneamento, na sua visão? Eu acho que a questão que tem é o seguinte, na hora que modela uma concessão, você tem que trabalhar com as informações sobre o serviço e tem que fazer estudos de engenharia, tem que ir a campo, tem que levantar os ativos, tem que fazer projetos, tem que fazer estimativas. Isso leva tempo. E as modelagens de concessão foram feitas num prazo muito curto, até pela pressão da sociedade que quer esses investimentos logo. Então, com isso, claro que esses contratos feitos às pressas acabam
né, escondendo, que agora está surgindo de maneira mais clara, vários problemas estruturais a eles. E fazer saneamento não é fácil, porque olha só, a população do país mudou. Então, uma mudança demográfica. Quem projetou uma obra de saneamento pensando no censo de 2000 ou de 2010, erra, porque produziu uma obra muito maior do que deve, porque a população hoje é bem menor do que se estimava naquela época. Quando você faz estudos pensando na água que você pode ter para abastecer uma cidade, e com a mudança climática a gente percebe que não tem mais essa água, então você de novo tem problemas que precisam ser administrados. Isso eu até entendo que é natural dos processos das concessões e das concessões em setores novos, como de saneamento, que não haviam concessões antes. Mas essas diferenças que nós estamos falando aqui, que é logo que começa o contrato, a pessoa procura as instalações e não acha metade do que devia estar escrito no contrato, isso realmente é o que causa surpresa. E isso causa um problema que dá para ser administrado na medida em que as concessionárias suportem, atrasem alguns investimentos, e na medida em que as tarifas subam dentro de um limite que os usuários possam pagar. Mas a dificuldade também é que as agências reguladoras que estão recebendo esses pedidos não sabem como resolver esses pedidos, porque são muitos pedidos e os critérios de como a gente vê isso no contrato de longo prazo ainda não foram estabelecidos. Aí sim nós temos um problema regulatório, Vitor. Eu queria exatamente alongar um pouquinho esse papo, então, para uma conversa um pouco mais ampla sobre as agências regulatórias, Vladimir. Eu queria entender se, na sua visão, os ditames de indicação, eles são os corretos e se eles seguem, evidentemente, os parâmetros de economias mais desenvolvidas, né, das maiores economias do mundo, exatamente para que elas concedam para os mais variados setores esse arcabouço regulatório ideal, ou mais próximo dele. Esse formato hoje das agências, ele seria ideal? Há uma necessidade de uma reforma do ponto de vista das agências ou até mesmo das indicações a elas? A gente tem percebido que há um fenômeno da politização nas indicações das agências. Não é o perfil técnico que muitas vezes domina algumas das indicações, isso acaba comprometendo a qualidade do trabalho regulatório. Outro aspecto é essa retenção orçamentária, né? As agências reguladoras do Brasil prevêem um orçamento, arrecadam taxas, porque a atividade dela é remunerada. O regulador cobra para fazer o seu trabalho, o dinheiro vai para o caixa do governo, aí o governo retém o dinheiro no caixa e não repassa o dinheiro para as agências reguladoras. Então, com isso, sem recursos financeiros, né, e sem um critério mais técnico na nomeação dos dirigentes das agências, há um problema aí de qualidade regulatória que precisa ser enfrentado, né, não só no setor de saneamento, mas em vários outros setores da economia brasileira, porque com melhor regulação a gente aumenta a eficiência econômica e consegue ganhar competitividade, gerando emprego e renda. E a regulação é algo estratégico. Vários países do mundo costumam ter um órgão central que é responsável para cuidar da qualidade da regulação. Tem um órgão lá, nos Estados Unidos tem um órgão central, a União Europeia tem um órgão central. O Brasil não tem. O Brasil não tem o seu Oversight Regulation, ou seja, esse órgão central. Então, isso afeta vários setores da economia. Agora, no caso do saneamento, com o setor mais novo, a gente sofre muito. Há uma novidade que a Agência Nacional de Águas passou a editar normas de referência para os reguladores, mas a gente não tem uma cultura técnica. E tem um problema maior, porque o regulador não tem que proteger o concessionário de tudo que ele faz. Porque se o concessionário não for eficiente, o risco tem que ser dele, não pode passar esse risco para os usuários. Então, como que a gente faz esse contrabalanço do que é o risco do usuário, do que é o risco do próprio concessionário? Então, a gente tem que ter como parâmetro a proposta que ele faz na licitação. Se ele falar, olha, eu vou fazer água para uma população de 100 mil habitantes e vou gastar R$1,5 bilhão de reais. Se esse concessionário fizer esse serviço bem feito e gastar 1 bilhão, sorte dele. Se ele gastar 2 bilhões, azar dele, ele assumiu esse risco, ele confiou e tem que ser respeitado o contrato, tanto para o lado do concedente quanto do lado do concessionário. Agora, quando surge uma surpresa e bagunça a equação econômica financeira do contrato, para quem fica esse risco e como que a gente reequilibra isso de uma maneira que o usuário possa pagar? Porque tudo isso vai para onde? Na tarifa, que é a tarifa que nós pagamos. E aí, Vladimir, dentro desse cenário, a gente tem visto uma explosão, por exemplo, das concessões de estradas, seja em âmbito federal, seja em âmbitos estaduais. Queria entender, isso foi apenas um exemplo, mas há o risco de uma maior contaminação nas mais diversas concessões, não só pensando, por exemplo, na área de saneamento, de água, esgoto e, evidentemente, também no âmbito do marco do saneamento. A gente tem algum risco em outros riscos setoriais? Olha, eu tenho que dizer que as concessões
são um instrumento maravilhoso para fazer infraestrutura. A gente traz a eficiência do setor privado para fazer obras públicas, para operar serviços públicos. As concessões são importantes. E as concessões, elas não são estáveis, porque a economia não é estável, a sociedade não é estável, e temos efeitos que não temos como prever. Então, nesse caso, o contrato precisa ser administrado, ele precisa ter regras iniciais que permitam que ele possa evoluir ao longo do tempo e se ajustar a essas realidades que vão se mudando. Por isso que o início do contrato, esses estudos iniciais, principalmente os de engenharia, tem que ser muito bem feitos, porque vai ser o parâmetro inicial que vai dar segurança para a gente fazer a gestão de todo o contrato. Na hora que a gente faz as concessões às pressas, sem os estudos de engenharia, a gente perde esse parâmetro inicial e dificulta depois a gestão dos contratos. Nas estradas, isso tem um efeito, porque você não sabe qual que é o tráfego que a estrada vai ter, qual vai ser a receita de pedágio, se tiver receita de pedágio. Então, essas questões demandam planejamento, estudo, que infelizmente o Brasil não tem tradição de estudo e de planejamento para poder orientar essas concessões. Agora, a gente tem que dizer, as concessões são importantes e os contratos de concessão que têm 30 e 35 anos, naturalmente, eles vão ser reequilibrados. É uma relação que precisa ser administrada ao longo do tempo, é que nem um casamento, né? Vai ter que ser administrado ao longo do tempo. A única coisa que nós estamos estranhando é pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro na lua de mel, quer dizer, logo no início do contrato, que não devia estar acontecendo. Pois é, a gente descobre que é caro depois de um tempo a mais, né? É a surpresa que as pessoas têm. Mas eu acho que a transparência das concessões, os estudos técnicos, e no caso que o Vitor aqui apontou muito bem, as agências reguladoras vão ser fortalecidas. Precisamos colocar mais técnicos e a agência reguladora, ela não é para ter surpresa. A agência reguladora tem que até antecipar. Eu já sei o que a agência reguladora vai falar. Quer dizer, o mercado olha para a agência reguladora e fica seguro, porque sabe que ela não vai ser uma agência reguladora com ideias muito novas, né, ou com surpresas, ou grandes inovações, não vai ser algo conservador. Eu já esperava por isso, e aí a gente consegue se acomodar e deixar a inovação para o setor privado, na hora de realizar os investimentos, de tentar usar novas tecnologias, de se arriscar, mas se arriscar na conta dele, né? E não fazer o risco quando o lucro fica com o privado e o prejuízo fica com o usuário. Isso não está certo, mas a gente não pode impedir o setor privado de contribuir com a construção de infraestrutura no Brasil. Conversamos com Vladimir Antônio Ribeiro, sócio da Manesco Advogados. Muito obrigado, Vladimir, pela disponibilidade de conversar com a gente. É um prazer estar aqui na CNN Money, ao seu lado, Vitor, com esse tema tão importante que é investimento em saneamento básico.